tenho aqui imagens do Hospital Municipal de Cuiabá. E lá no telão, trecho de uma entrevista, vai para a câmera robô para mim, com a dona Jucineia. O conteúdo que você vai acompanhar na edição de hoje do SBT Comunidade é exclusivo. Só aqui no SBT Comunidade. Denúncia de suspensões de cirurgias ortopédicas no HMC por falta de próteses. Pacientes que estão há semanas aguardando por cirurgias, internados, estas cirurgias são marcadas, mas não realizadas e, segundo os médicos, faltam materiais. E os materiais não teriam a qualidade desejada. O pai dessa moça aqui, dona Jucineia, está internado. Um idoso com Alzheimer. E ela aguarda pelo procedimento. Além da dona Jucineia, a nossa equipe conversou com outra acompanhante de paciente que está com o marido internado. A cirurgia já foi marcada 2 vezes e cancelada. E conversamos com um médico que trabalha no HMC, que fala sobre o problema que teria começado com a troca da empresa responsável pelas próteses. Um trecho do que a dona Jucineia falou para a nossa reportagem aqui no telão. O meu pai, ele teve uma queda da própria altura, há 21 dias, a gente está aqui com ele está com 87 anos, é um paciente de Alzheimer, já se encontra bem debilitado na situação que se encontra, né, há 21 dias aguardando a cirurgia. A cirurgia dele foi remarcada umas 3 vezes, nós acreditamos, achamos que ia fazer a cirurgia, chegou na hora nada. Aí veio a greve, encerrou a greve. Amanhã, terça-feira, ele já vai fazer a cirurgia. Chegou no dia também nada. O médico falou que não tem o material para fazer a cirurgia do meu pai. E meu pai, ele está começando a ter escaras, meu pai, ele está ficando agitado, aí ele começa a não querer comer, ele não dorme há 24 horas, eu fico aqui durante o dia todo com ele, as minhas irmãs trabalham também, eu trabalho com a minha mãe, que é cadeirante também, eu cuido da minha mãe e dele. Então, assim, está sendo muito difícil a gente estar aqui nessa situação com ele e também de deixar a minha mãe também, né? Para outras, né, entendeu? Então, assim, a gente quer que toque no coração, né, das pessoas responsáveis, pessoas que podem fazer alguma coisa por nós. Não digo só meu pai, como o Cleito, como qualquer outras pessoas que estão nesse leito desse hospital, porque 21 dias não é um dia, não é 2 dias. São várias noites, meu pai aí, perdido, não sabe onde que está, você tem que ficar falando para ele toda hora, pai, estamos aqui, pai, vai tomar um remédio, pai, está na hora de se almoçar, porque ele vai ficar cada vez mais perdido, ele vai ficar cada vez mais agitado por causa do Alzheimer. Então, assim, eu acho desumano uma pessoa da idade dele estar passando por essa situação, deitado, não pode levantar para nada, mal pode sentar também, porque a fratura dele foi no coxo femoral, né? Então, assim, ele não consegue levantar nem para tomar banho, tem que tomar banho numa cama. Deixa a dona Jucineia aqui. Isso aqui é só um trecho de um verdadeiro desabafo. De um verdadeiro desabafo. Agora, a outra acompanhante de paciente que conversou com a nossa equipe fala que o marido que se acidentou já foi preparado para a cirurgia, aplicaram até anestesia e a cirurgia não foi realizada, porque os equipamentos não chegaram a tempo. É denúncia. Já conseguimos o retorno da prefeitura? Simone, fica responsável pelo retorno da prefeitura. A gente precisa de uma resposta sobre isso que está acontecendo no HMC. É exclusivo e você só acompanha aqui. Aqui no telão eu tenho imagens do Hospital Municipal de Cuiabá. Imagem, na verdade, da fachada do Hospital Municipal de Cuiabá. A nossa equipe foi acionada através do nosso Comunizap 99970955 por pacientes e por acompanhantes de pacientes que estariam há semanas aguardando por cirurgias ortopédicas no HMC. Parte delas suspensas ou canceladas por falta de material. Dona Jucineia, que está lá na telinha, pode ir para a câmera robô mais uma vez? Eu tenho a imagem do HMC aqui,
tenho imagem da dona Jucinéia aqui do outro lado. Dona Jucinéia foi uma das acompanhantes de paciente, o pai dela está internado. Foi uma das acompanhantes de paciente que conversaram com a nossa equipe. O pai dela caiu, um idoso, e ele estava, quando ela gravou esta entrevista, esta semana, há mais de 20 dias à espera de uma cirurgia que já tinha sido marcada e cancelada algumas vezes. Solta aqui. O meu pai, ele teve uma queda da própria altura, há 21 dias, a gente está aqui com ele está com 87 anos, é um paciente de Alzheimer, já se encontra bem debilitado na situação que se encontra, né, há 21 dias aguardando a cirurgia. A cirurgia dele foi remarcada umas 3 vezes, nós acreditamos, achamos que ia fazer a cirurgia, chegou na hora nada. Aí veio a greve, encerrou a greve. Amanhã, terça-feira, ele já vai fazer a cirurgia. Chegou no dia também nada. O médico falou que não tem o material para fazer a cirurgia do meu pai. E meu pai, ele está começando a ter escaras, meu pai, ele está ficando agitado, aí ele começa a não querer comer, ele não dorme há 24 horas, eu fico aqui durante o dia todo com ele, as minhas irmãs trabalham também, eu trabalho com a minha mãe, que é cadeirante também, eu cuido da minha mãe e dele. Então, assim, está sendo muito difícil a gente estar aqui nessa situação com ele e também de deixar a minha mãe também, né? Para outras, né, entendeu? Então, assim, a gente quer que toque no coração, né, das pessoas responsáveis, pessoas que podem fazer alguma coisa por nós. Não digo só meu pai, como o Cleito, como qualquer outras pessoas que estão nesse leito desse hospital, porque 21 dias não é um dia, não é 2 dias. São várias noites, meu pai aí, perdido, não sabe onde que tá, você tem que ficar falando para ele toda hora, pai, estamos aqui, pai, vai tomar um remédio, pai, tá na hora do senhor almoçar, porque ele vai ficar cada vez mais perdido, ele vai ficar cada vez mais agitado por causa do Alzheimer. Então, assim, eu acho desumano uma pessoa da idade dele estar passando por essa situação deitado, não pode levantar para nada, mal pode sentar também, porque a fratura dele foi no coxo femoral, né? Então, assim, ele não consegue levantar nem para tomar banho, tem que tomar banho numa cama. Dona Jucinéia foi a primeira a conversar com a gente. 21 dias de espera quando ela gravou essa entrevista. Vai para a câmera, robô. Aqui no telão está a dona Adriane. A dona Adriane é a esposa do Cleiton, que a dona Jucinéia citou nesse trecho que eu separei para você. O marido dela teve um acidente, sofreu um acidente de moto, voltando para casa, foi atingido por um motorista que não tinha habilitação. Está precisando de uma prótese no joelho. E também ficou semanas aguardando por essa cirurgia. Pior, ele foi levado para o centro cirúrgico, ficou de jejum, foi preparado, foi para o centro cirúrgico e não realizaram a cirurgia. Aqui no telão está a reportagem feita pela Marcela Vasconcelos. Por quê? Porque nós conversamos com a dona Jucinéia, conversamos com a dona Adriane e conseguimos conversar com um médico do HMC. E ele fala o seguinte: depois que trocaram a empresa fornecedora, os problemas começaram a acontecer. Primeiro, atrasos e mais atrasos na entrega de próteses. Antes, quando existia um procedimento cirúrgico para ser realizado, já se colocava uma prótese definitiva. Agora se coloca uma prótese provisória e depois se faz uma outra cirurgia substituindo pela prótese permanente. Ou seja, um custo maior, mais tempo internado, mais risco de infecção. Por que fizeram essa substituição da empresa, sabendo que ia acarretar uma série de transtornos da população que precisa destas cirurgias complexas? Vamos primeiro entender a reportagem da Marcela Vasconcelos no telão. É difícil, gente. É difícil. Só quem passa sabe. O choro é de decepção. Dona Adriane está no Hospital Municipal de Cuiabá acompanhando o marido Cleiton, que precisa passar por uma cirurgia marcada e suspensa momentos antes dela receber a nossa equipe.
foi para o centro cirúrgico na segunda-feira, 5h50, assinou um termo, colheram o sangue, foi para o centro cirúrgico, 5h50 da manhã. Quando foi 8 horas, tiraram ele porque não tinha o material todo para fazer cirurgia. É uma vergonha, porque é um cidadão trabalhador que paga seus impostos, né? E aí, quando foi ontem, novamente, um novo assinatura de termo, que ele ia fazer a cirurgia, novamente, não tem o material do fêmur, ele tem que fazer as duas cirurgias no mesmo tempo. Os médicos estão dispostos a fazer, mas não tem o material. A cirurgia do Cleiton é para uma prótese no joelho. Quando esta reportagem foi gravada, ele estava há 16 dias aguardando. Ele estava voltando do serviço às 4h50 da tarde e um senhor sem habilitação bateu nele. E aí ele estava a serviço, entendeu? Ele estava retornando no Pedra 90, né? A gente mora lá. Ele estava retornando do serviço quando o carro bateu. Os procedimentos estão atrasados desde que a empresa responsável por estes procedimentos foi substituída. É o que denuncia este médico que pediu para não ser identificado. Estamos informando a direção sobre os materiais usados, sobre o que a gente está tendo dificuldade em relação a material e essas coisas. Nós praticamos serviço de excelência e vamos continuar praticando esse serviço de excelência. Para isso, nós temos que ter um suporte. E esse suporte nós cobramos todo dia da direção. Durante a troca da empresa, 20% dos procedimentos foram suspensos e remarcados. Além disso, parte das próteses agora são provisórias, segundo o médico. Afetou a parte, principalmente das cirurgias das fraturas expostas, onde a gente tinha uma conversão de 70% e esse índice caiu lá embaixo. Isso representa o quê? O aumento da quantidade de fluxo do hospital, o aumento de gastos do hospital. Esse paciente vai passar por 2 procedimentos, vão realizar por 2 OPMS, isso aumenta o custo do paciente. Segura a imagem para mim. Nós questionamos a Prefeitura Municipal de Cuiabá quanto à demora. E a resposta foi a seguinte: os pacientes estão sendo submetidos à cirurgia em fluxo normal de atendimento. Conforme apurado pela reportagem, os pacientes entrevistados já passaram por cirurgia. Não há falta de equipamentos no HMC. De fato e verdade, depois que nós gravamos a entrevista, os 2 pacientes passaram pelos procedimentos cirúrgicos. Mas o Cleiton foi levado para o centro cirúrgico e a cirurgia não foi realizada mais de uma vez. Então, o que a Prefeitura precisa mandar de resposta para cá é por que o Cleiton foi para o centro cirúrgico mais de uma vez e a cirurgia não foi realizada. O dia que nós gravamos com a dona Adriane, ela estava emocionada porque ela tinha acabado de sair do quarto do Cleiton, porque naquele dia era para ele ter passado por uma cirurgia e foi cancelada, foi suspensa. Por que esta foi cancelada e foi suspensa se está tudo normal do HMC? Se tomam decisões sem avaliar as consequências na ponta, que é o atendimento à população que paga por toda essa estrutura. Se substituir uma empresa por outra sem avaliar as consequências para o andamento das cirurgias do dia para a noite e colocando uma outra empresa que... Estou dando uma olhada no histórico aqui, hein? Estou dando uma olhada no histórico. Quando a gente fala de saúde pública, a gente precisa pensar no bem-estar da população e em como as decisões vão impactar naquela pessoa que está em um leito de hospital há 1 semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, aguardando por uma cirurgia. Mas talvez seja muito para mim esperar uma consciência de tomada de decisão quando a gente tem 19 operações da Secretaria Municipal de Saúde. 19? Perdi as contas. Talvez eu seja inocente de esperar que as decisões sejam tomadas com consciência e pensando em gerar um mínimo de impacto quando a gente tem de operações da Polícia Civil e da Polícia Federal, sei lá quantas, acho eu 19. E aí, procede essa mudança de procedimento? A Prefeitura não falou sobre isso. Estão sendo colocadas próteses provisórias para depois substituírem pelas permanentes?
É o que o médico falou para a nossa equipe, olha, tá errado. A pessoa fica mais tempo internada, passa aí por 2 cirurgias. Eu estou aqui tentando encontrar as respostas para os questionamentos que chegaram para a gente através do nosso Comunizap. Segunda-feira tem mais reportagens sobre isso aqui na tela do SBT.